pensar numa identidade fixa para o cristianismo? Ou seja, será que é possível determinar de uma forma bastante rígida, dogmática, esta é a identidade cristã do cristianismo primitivo? Ou não? O que vocês acham? Será que é possível, olhando lá para o cristianismo primitivo, estabelecer assim, este é o modelo, ou então é a identidade cristã que surge a partir da fé em Jesus? Ou não é possível pensar a identidade em termos tão rígidos assim? O que vocês acham? Um de cada vez. Como é que se forma a identidade? A soma de elementos culturais, locais, hábitos. Então é uma coisa que vai se dando no desenvolvimento, né, da vida. Se a gente pensar essa ideia de identidade para o cristianismo primitivo, de igual forma, a identidade não surge biologicamente, ela surge culturalmente, ela se forma. Sendo assim, é algo dinâmico. E aí eu queria já abrir um parênteses para dizer o seguinte: a fé que surge a partir da experiência de Deus por meio de Jesus é uma fé dinâmica, é uma fé viva, é uma fé que não se resume a dogmas ou declarações doutrinárias. Pelo contrário, é uma fé que se resume, ou que se tem como ponto de partida o encontro com uma pessoa. Não é isso? A fé cristã começa com o encontro com Cristo, com Jesus. E aí, reduzir uma pessoa a uma formulação doutrinária é algo impossível. Eu não posso fazer isso. Jesus, enquanto judeu, palestino, do primeiro século, é um personagem tão concreto, tão humano como nós, que apresentar uma identidade rígida para o cristianismo que surge do encontro com esse Jesus não é tão possível. Não é tão fácil. Estão acompanhando o que eu quero dizer? Legal? Às vezes a gente pensa assim, o caminho com Jesus é uma estrada, é um caminho que a gente vai. Mas há aquele poema bem interessante que diz, que afirma que o caminho se faz caminhando. Ou seja, a maneira como se propõe na vida é a maneira como a fé se encarna e aparece. Correto? Lembra aqui da parábola do bom samaritano que Jesus conta? Eu tenho uma estrada que liga Jericó a Jerusalém. Por essa estrada, que é a mesma, eu tenho diferentes jeitos de caminhar. Não é? Eu tenho um caminhar lá do homem que é a vítima, depois tem um caminhar lá do assaltante, depois tem um caminhar da indiferença religiosa, da indiferença litúrgica, e o caminhar da misericórdia, da compaixão. Ou seja, o jeito como se caminha na vida, na existência, é o que caracteriza a formação da identidade de alguém enquanto cristão. Entende? Não é apenas a absorção de uma formulação rígida de como eu sou cristão. Então eu tenho essas séries de itens para obedecer. Não é isso. Na verdade é como eu respondo às questões da vida e sobretudo como eu respondo às questões do meu próximo. Isso que caracteriza o cristianismo nascente. Legal? Quando Jesus propõe o grande mandamento, né, que é um mandamento dividido, unido, mas com duas perspectivas diferentes, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, é essa proposta que ele está estabelecendo. A identidade cristã surge a partir dessa linha de caminhada que se faz na existência. Legal aqui? Bom, essa caminhada que se faz na existência acontece na história. Acontece numa cultura específica, com uma língua específica. A experiência de fé que a gente tem é a experiência de fé inserida no contexto, não é isso? A gente vive numa cultura muito, muito específica. E dentro dessa cultura nós temos experiências de Deus. E é assim com o cristianismo primitivo.
Eu tenho, então, experiências de Deus que surgem a partir, dentro de culturas específicas, a partir do encontro com Jesus ressuscitado. Até aqui tá claro? Show de bola? Muito legal. Olha só. Duas coisas sobre essa questão da identidade. Primeiro, quando a gente olha para o cristianismo primitivo, será que é possível afirmar isso afirmar a unidade às custas da diversidade? Ou seja, a gente olha para o cristianismo primitivo, pensa nas igrejas que estão lá na Ásia Menor, ou nas igrejas que estão estabelecidas por Paulo, e a gente pensa, há entre elas uma unidade. Concorda? Concordo. E há. Agora, essa unidade, ela existe às custas da diversidade? Entre outras palavras, eu quero propor aqui uma discussão. Será que essas duas relações aqui acontecem no cristianismo primitivo? Ortodoxia e heresia, né? Primeiro vamos conceituar. O que é ortodoxia? Confissão de fé de alguém. Confissão de fé. Legal. Mas o quê? Agora, essa confissão de fé, ela é considerada como correta, né? Talvez intransigente. Intransigente. Isso, intransigente. Inflexível, né? Inflexível. Ou seja, a ideia de que quem é o ortodoxo tem no seu discurso a verdade. Né? E qualquer desvio dessa verdade é o quê? Heresia. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado com esse termo, porque esse termo sempre é ofensivo. Ninguém se chama herege. A gente chama o outro herege. Né? E a gente chama o outro herege porque a gente parte do princípio de que a nossa ortodoxia é a correta. E é o padrão para julgar todas as demais. E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Olhar para o cristianismo primitivo e pensar, será que há isto aqui lá? Ou seja, porque isso aqui normalmente conduz a uma ideia de unidade às custas da diversidade. Porque para ser unido, ou seja, tem que pensar como eu penso. Porque quem não pensa como eu penso, tá fora. Compreende isso? Agora, eu acho que você vai explicar o que é que compõe essa unidade, qual é a essência dessa unidade. Show de bola, né? Vou chegar lá. Legal. Em relação a essa questão aqui, a gente precisa pensar o seguinte, em como é que surgem as nossas teologias. Porque o que nós temos no Novo Testamento são teologias. São propostas de reflexão a partir de Jesus. Como é que essas teologias surgem? Bom, se a gente perceber, a teologia ela tem como núcleo uma experiência de Deus. Não é? Uma experiência de Deus que é e permanece sendo mistério. Não é? Deus não pode ser abarcado pela nossa capacidade intelectual. Santo Agostinho já dizia isso, né? Um Deus compreensível não é Deus. Um Deus que eu posso apresentar assim, não é Deus. Porque sempre haverá esse elemento aqui daquilo que eu não posso alcançar, daquilo que eu não posso expressar. Está para além da minha capacidade. A tentativa de expressar esse mistério vai formar a teologia. Nesse sentido, a teologia ela tem a capacidade ou a intenção de dizer
o que não pode ser dito. Entende? De expressar o que não pode ser expresso. É uma intenção e é um dever, é uma necessidade. A gente tenta expressar isso. Agora, uma teologia que nesse sentido aqui é sempre uma reflexão segunda, né? Não feita na segunda-feira, uma reflexão secundária, é algo que surge depois. Eu tenho uma experiência, ao refletir sobre a experiência, eu faço teologia. Tá legal? Agora, essa teologia aqui, que tenta dizer o mistério, ela não é o mistério. Ela não é Deus. Concorda? Porque se eu considero que aquilo que eu digo sobre Deus é Deus, eu estou praticando idolatria. Eu estou colocando no lugar do Deus mistério uma expressão sobre esse Deus que é válida, mas que é condicionada culturalmente, historicamente, linguisticamente. Está compreendendo o que eu quero dizer? Legal? Show de bola? Então, legal. Bom, se é assim, então vamos pensar. Pensar aqui na realidade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem experiências de Deus. Não é? Na verdade, a fé cristã surge já antes, com o próprio Jesus ainda vivo, mas ela se planifica com a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Não é isso? Esse encontro com Jesus ressuscitado é uma experiência de Deus. Experiência. Expressões dessa experiência vão constituir o Novo Testamento. Até aqui, é claro? Legal? Alguém que falou alguma coisa? Não? Então, tá bom. Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tentar criar uma linha aqui de formação do Novo Testamento, que é a base sobre a qual a gente está pensando aqui a realidade da igreja primitiva. Então vamos lá. Se a gente volta aqui no tempo, estamos aqui no ano 0. Certo? Jesus nasce antes do ano 0. A gente tem a contação da nossa história tem corretas. A gente visto isso. Provavelmente no ano 5 ou 4 antes de Cristo. Que legal, né? Jesus nasce antes de Cristo. Eu acho isso muito interessante. Por isso que ele é Deus, né? E aí Jesus vive a sua vida e aí faz o seu ministério e tem uma mensagem. Qual é a mensagem central de Jesus? Isso que você não zero ali é o quê? Então, não entendi não. Se a gente voltar, a gente... Bom, vamos voltar aqui, né? Hoje é 2014, né? É. Ainda. 2014. Voltando aqui na história, então vou chegar lá no ano 1, 2 e aí o ano 0, que a gente considerava como o nascimento de Jesus, né? Então, para fazer antes de Cristo, depois de Cristo. A pesquisa bíblica percebeu o seguinte: essa nossa datação está incorreta. Na verdade, Jesus nasceu antes do ano 0. Então, por isso que eu falei, brincando, que Jesus nasceu antes de Cristo. Mas o fato é, o ministério de Jesus tem um tema. Qual é o tema? Reino de Deus. Ele prega o reino de Deus. Olha só, se a gente quer pensar sobre a realidade da igreja primitiva, nosso ponto de partida é este. É o reino de Deus. E o que constitui esse reino? Esse reino aqui, Jesus, primeiro que Jesus anuncia que ele chegou, não é isso? Ele está presente. Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Ou o reino de Deus está aí entre vocês, não é isso?
E onde esse reino de Deus se estabelece, a vontade de Deus se estabelece. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, como é que ele pede? Como é que ele ensina? Nós estamos no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Certo? Então esse reino que vem a nós é o reino da vontade de Deus realizada entre nós. Isso é a mensagem de Jesus. Esse reino que chegou se expressa nas relações interpessoais. Na verdade, ele se expressa de grande maneira no amor, na prática do amor. Tanto em relação à mensagem de Jesus sobre Deus, não é? A imagem que Jesus tem de Deus é bastante diferente da imagem que, às vezes, até hoje nós temos em comunidades religiosas. Porque a imagem que Jesus tem de Deus é a imagem do Pai, não é? Do Abá. Muito mais do que expressar um Deus vigilante que está lá com uma prancheta na mão, vasculhando os teus erros, e aí vem para uma força acusadora para cima de você. Jesus expressa um Deus que não tem uma acusação nas mãos, mas tem uma pergunta, que é a pergunta que ele faz a Gênesis, Adão, onde estás? Ou seja, uma pergunta de graça, de perdão, de aceitação. Essa aqui é a imagem de Deus que é expressa por Jesus. Esse Deus que ama, agora a igreja, ou os seus discípulos que surgem dessa relação, vão amar também. Não é isso? A primeira carta de João fala lá: amados, vede com que grande amor o Pai nos tem amado. Por isso, amemo-nos uns aos outros. Então, assim, o amor que vem de Deus até nós, agora, entre nós, se expressa. Legal? Então, estamos aqui. Realidade do reino de Deus pregado por Jesus. É um reino que já chegou. Evidentemente, chegou, mas ainda há uma expectativa quanto à sua plenitude. Ele chegou, mas ele ainda não chegou em plenitude. E é um reino que se expressa no amor. Jesus, então, prega essa mensagem. E aí, esta mensagem o leva à cruz. Né? Por que vocês querem me apedrejar? Pergunta Jesus aos discípulos. Pelas coisas que eu faço? Não, não é pelas coisas que você faz. É pelas coisas que você diz. Porque aquilo que você diz é tão estranho a nós, que somos os monopolizadores do acesso ao sagrado, gente que administra o templo, que aquilo que você diz é uma ofensa. Então, a gente tem que te silenciar. Pois bem, até aqui, a realidade é a realidade do reino. Os discípulos de Jesus aqui o abandonam. O abandonam. E só retornam porque aqui há a experiência pascal, a experiência da ressurreição. Correto? Então, Jesus ressuscitado, e agora sim os discípulos que se encontram com esse Jesus ressuscitado, começam aqui a formar a sua comunidade, que recebe um nome no início do cristianismo. Qual é o nome que os discípulos recebem? Lembra lá de Atos? Antes de ser chamado de cristão, eles são chamados de gente do caminho. E aí, com esse termo, indica de verdade qual é a lógica da fé cristã que nasce aqui. É gente do caminho. Então, é fé que é vivenciada na existência, no dia a dia das pessoas. Não é fé afastada da realidade cotidiana. É fé inserida na realidade cotidiana. Legal? Esse grupo de discípulos vai se espalhando. E aí lá em Antioquia, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. Bom, aqui nós não temos Novo Testamento ainda. Nós temos comunidades cristãs que se espalham a partir dessa experiência com Jesus ressuscitado. Legal? Então tem comunidades diferentes na Ásia Menor, em parte da Europa, depois especialmente com a atuação
de Paulo, não é? Aquele missionário que quer levar o cristianismo até onde ninguém foi antes, a ideia dele. Graças à atuação de Paulo, essas comunidades se multiplicam. Agora, são comunidades inseridas em locais específicos. A igreja de Corinto é uma igreja, ou a comunidade cristã de Corinto, é uma comunidade que surge numa cidade inteiramente diferente da cidade de Laodiceia, ou da cidade de Éfeso. Entende o que eu quero dizer? Há uma multiplicidade de chãos onde a fé se insere. E aí, esta multiplicidade de chãos faz nascer uma multiplicidade de teologias. Porque a experiência de Deus que acontece com esses cristãos é experiência inculturada. Ela acontece dentro de uma cultura, no interior de uma língua, no interior de quase uma visão de mundo. Entende isso? Daí há uma pluralidade. Nesse sentido, a gente precisa dizer, toda fé é inculturada. Eu quero dizer com isso. A palavra de Deus que vem a nós nunca é pura. Nunca é. Eu posso pensar assim, poxa, mas eu tive uma experiência e aí Deus falou claramente a mim e é correto. Eu creio nessa experiência, porque eu as tenho. Mas essa experiência que vem a mim, e eu não sou um ser fora da história, eu sou alguém inserido numa cultura. Portanto, a experiência que acontece em mim, acontece dentro de uma realidade histórica, cultural, linguística. É impossível, então, que esta palavra de Deus seja pura, porque ela já é interpretada por nós. Compreende isso? Não é assim que acontece com a gente, às vezes? As nossas palavras, elas são sempre interpretadas. A gente acha que está dizendo com toda clareza X, e a pessoa está entendendo B. É assim? Quem tem o hábito de pregar, às vezes acontece isso. Você prega, né, e puxa, falei o que eu precisava falar. Aí chega uma pessoa assim, aos prantos. Ah, pastor, maravilha que Deus falou pelo Senhor agora. Tudo o que eu precisava ouvir, porque o Senhor falou isto para mim. E você pensa, mas cara, eu não disse nada disso. Eu não falei nada dessas coisas. É a experiência da interpretação. Né? Nós interpretamos a fé sempre a partir do chão que a gente está, dos óculos que a gente usa. Sempre assim. Ocorre uma interação com um conjunto de vivências e de experiências que a pessoa adquire no decorrer da vida. Não é? Então, aquele conteúdo que está sendo transmitido vai interagir com o conteúdo que a pessoa já possui. Exato. E vai formar, de certa forma, um tipo de experiência específica. Exato. O sentido da experiência não é puro. Ele surge do encontro entre o meu horizonte e o horizonte da experiência. Legal? Se a gente faz isso todo tempo e às vezes não percebe. Se a gente lê, por exemplo, o relato lá, o sonho do faraó, que sonhou com 7 espigas fartas, depois 7 espigas mirradas. A palavra espiga, você lembra do quê? Espiga de quê? De milho. De milho, né? Não era espiga de milho, era espiga de trigo. A gente está tão acostumado com isso que a gente não tem essa dificuldade. Né? E é normal isso. Por quê? Porque a fé que nasce aqui é fé enculturada, é fé que ingressa na vida das pessoas mesmo. Márcio, você chama da palavra pura? Que existe puro, né? Sem influência, não dá. É a mesma lógica de pensar. Nunca é puro. Nunca é puro. Nunca. Nenhuma experiência é pura. Nenhuma. Com essa questão de cultura, A experiência pura acaba não existindo. não, é como neutralidade. Né? Eu quero analisar algo de forma neutra. É bobagem. Assim, Isento. É impossível.
Já esta tentativa de ser neutro já é tendencioso. Já se expressa uma interpretação nela. Então, realmente, não há essa questão perceptível para nós. Porque, olha só, o Deus que se revela em Jesus se revela plenamente. Deus não se revela aos pouquinhos, Deus se revela plenamente. Mas este pleno de Deus é perceptível por nós. E nós não somos plenos, nós somos limitados. A nossa percepção da revelação de Deus é limitada. Ela é refém de uma série de condicionamentos que a gente tem na vida. Não é assim? Às vezes, falando, por exemplo, aqui, imagem de Deus. Eu lembro quando eu era criança, tentar ia orar, eu não conseguia me desvencilhar de uma imagem de Deus, que era de um senhor de barbas brancas, sentado num trono sério para burro, sim, muito sério, e eu tinha medo daquela imagem. Mas assim, Parece Papai Noel. Né? não, só que a minha versão era mais radical, era mais séria, assim. A gente que critica, inclusive, quando o Tito fala Deus é símbolo para Deus, né? Há uma crítica, inclusive, nessa própria fala dele, porque símbolo de Deus, mas qual é esse outro Deus? Né? Já é um outro símbolo. Então, Sempre há o elemento do tem mistério. como, né? Sempre haverá. Por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Nós somos cristãos e como cristãos afirmamos que a revelação de Deus que vem a nós através de quê? Bom, se a gente pensar na revelação, Deus se revela de várias formas, não é isso? Deus se revela pela criação. Já presente na teologia judaica, nós olhamos aquele salmo onde o salmista diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede chamas de fogo, e a voz do Senhor ribomba. Vocês já viram esse salmo? E a gente percebe, mas por que ele está falando? Ele está falando de uma tempestade no deserto. O raio desce, a voz do Senhor que despede chamas de fogo, quebra o cedro do Líbano. E é o que é interessante que lá no finalzinho do salmo ele fala assim: tudo no seu templo diz glória. Que templo é esse? Não é o templo de Salomão. Nem o antigo, nem o atual. É a criação. Ou seja, nessa perspectiva do salmista, a criação é espaço litúrgico para adoração. É triste quando a gente perde isso de vista, porque a gente acaba crendo num Deus que se interessa por coisas religiosas somente. Não, Deus é o que Deus se interessa pelas reuniões da igreja, pelo jejum, pela oração, pela vigília, o que seja. Que coisas que são importantes, sem dúvida. Mas nós aprisionamos Deus dentro das quatro paredes da nossa igreja. Quando Deus não é o Deus da igreja e nem é o Deus do cristianismo. Deus é o Deus do mundo. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, não é isso que diz o salmista? Então, a criação revela a Deus. Ir à praia é culto a Deus. Menos no domingo. Não tem nada aí. Tô brincando. Ter essa experiência de contato com a vida é culto a Deus. Brincar com os filhos é culto a Deus. Porque senão a gente divorcia o que a gente chama de vida espiritual de vida material, carnal. Profano. A gente faz essa separação lugar santo, lugar profano. Gente, na perspectiva do Novo Testamento, não há lugar profano. Porque todo lugar é santificado pela presença do Espírito de Deus, que está em nós. Entende isso? Porque se a gente divide isso, vida espiritual de um lado, vida profana do outro, material do outro, a gente corre um sério risco de levantar mãos santas para adorar a Deus na igreja e com essas mesmas mãos depois esbofetear nossa esposa. Entende? Ou sonegar impostos, ou viver uma vida eticamente corrompida nesse sentido. E aí é um problema muito sério. Então, integrar essas dimensões é o que nos aproxima dessa experiência que Jesus viveu, da sua fé no Pai, e que Ele expressa para nós. E aí eu havia dito, Deus se revela de várias formas, pela criação,
não é? Deus se revela pela Bíblia, pela palavra de Deus, mas no cristianismo, sobretudo e especialmente, Deus se revela através de quê? Através de quem? De Cristo. Então, olha só que interessante, nós não pregamos um Deus tornado livro. Nós pregamos um Deus tornado carne, ser humano como nós. E a vida humana é maior do que Cristo. Sempre é. A Bíblia é sinal para Deus, mas não é Deus. Eu não posso reduzir Deus a essa dimensão do texto. Não posso. Porque senão eu não estou adorando o Deus que Jesus anuncia. Legal isso? Se Jesus então é o ápice da revelação de Deus, ou o revelador de Deus, o próprio Evangelho de João fala isso, não é? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que estamos sendo Pai, esse o revelou até nós, não é isso? A gente fala, às vezes, essa frase aqui. Ficou feio. A gente diz isso, não diz? Que Jesus é Deus, né? A gente, né? Quem qualifica o sujeito aí na frase? Exato, esse é o ponto. Porque se eu digo assim, esse quadro é branco, o sujeito é quadro, e branco é o quê? É a qualidade desse sujeito. Essa frase só tem sentido se eu sei o que é a cor branca. Agora, se eu não sei o que é a cor branca, não adianta nada falar que o quadro é branco. Não é? De igual forma, Jesus é Deus. Jesus é o sujeito. Deus é a qualidade de Jesus. Mas isso aqui só tem sentido se eu parto do princípio de que eu sei quem é Deus. Mas eu não sei quem é Deus, porque nenhum olho viu. Eu só sei quem é Deus por causa de Jesus. Então, obviamente, vamos afirmar isso, mas também vamos afirmar isso aqui. Deus é Jesus. Se eu quero saber como Deus é, eu olho para Jesus. Se eu quero saber como Deus trata pecadores apanhados em flagrante, eu olho para Jesus. E eu vou saber. Percebe isso aqui? Essa dimensão aqui, junto com a dimensão do reino de Deus, está espalhada aqui pelos cristãos que surgem. Agora aqui, ainda não tem Novo Testamento. Há comunidades que vão crescendo. E aos poucos, aqui, vai surgir o termo igreja. Legal? Então a igreja encontra comunidades de pessoas reunidas. Num primeiro momento, ainda bastante vinculado ao judaísmo, nasce dentro do judaísmo, do cristianismo. Mas depois, e aos poucos, começa a se separar do judaísmo. E aí vai alcançar uma dimensão que, de repente, aí sim, há uma fé cristã de um lado, ou uma fé cristã dissociada da teologia judaica, da religião judaica. Legal? Nesse processo aqui, nós temos a atividade missionária de Paulo. E Paulo escreve cartas. Certo? Cara, toda vez que eu falo isso aqui com medo, eu faço uma mudança. Paulo escreve cartas. Cartas para trabalhar o quê? Nas comunidades cristãs. Qual é o objetivo de Paulo escrever cartas? Ensinar, exortar, Unidade. Oi? Unidade. Propor unidade e também trabalhar e refletir sobre os problemas e as dúvidas que aquela comunidade tem. Fala assim, vai construindo teologia a partir das perguntas. Isso aí. Sobre o que vocês me perguntaram acerca de casamento, eu digo o seguinte. É muito interessante, porque às vezes Paulo não tinha a menor ideia do que falar. Do que Deus ia falar. Ele fala assim, sobre esse assunto, eu não sei o que Deus ia falar. Eu falo a minha opinião, essa aqui. É muito interessante isso. O que Paulo está fazendo é teologia. É encarnar numa determinada realidade eclesiástica a mensagem
de Cristo, do Evangelho. E ele faz isso a partir das necessidades de cada igreja. Então, a igreja de Corinto é uma igreja. Tem as suas próprias especificidades, as suas próprias crises. E ele escreve cartas para trabalhar e tratar destas crises, que são diferentes das cartas da igreja de Colossenses, por exemplo. Entende? E isso é curioso, porque acabou por se designar como cristianismos primitivos, né? Quer dizer, há um plural nisso daí, porque atende às especificidades, seria isso? Exatamente. Como a gente propôs aqui, eu não tenho uma teologia do Novo Testamento. Eu não tenho. Eu tenho teologias. Assim como eu não tenho uma cristologia do Novo Testamento. Eu posso estabelecer, esta aqui é a cristologia que o Novo Testamento como um todo defende. Não tenho. Eu tenho cristologias. Porque são experiências vividas com esse Cristo, mas contextualmente vividas. A partir de um determinado chão, de uma determinada realidade. Isso, há uns 10 anos atrás, me deixou numa crise imensa. Eu sou do meio batista. E eles escreviam essa questão aí, eles escreviam uma literatura para todas as igrejas batistas, de todos os lugares do país, né? Mesmo tema, mesmo assunto, mesmo autor. E eu ficava assim na comunidade, percebendo que as perguntas não tinham nada a ver com aquilo que estava sendo proposto. E é exatamente isso, ou seja, você escreve um tipo de ensinamento, né? Já que cada comunidade é uma comunidade com as suas características, né, próprias. E exatamente isso aí, né, porque era como se Paulo escrevesse uma literatura, né, se fosse dessa forma que eu estava falando, para todo mundo, ignorando que cada comunidade tem as suas crises. E na Igreja Batista, pela convenção, a igreja que não usava essa literatura era a Joé. Também que Joé falou. Não era Batista mais. Né? Agora eles fizeram uma palavra de vida, né, que é a mesma coisa, você tem que usar e o processo da aula lá é você terminar a lição, porque você tem que terminar o semestre para comprar o outro, e a cada 6 meses você estuda Jacó, depois você estuda Abraão, depois você volta, né, aquele ciclo, e ignorando essa... E de 6 em 6 anos, repete o ciclo da vida toda, o cara chega com 70 anos de idade com um hamster voltando em cima. E o pior é que o autor, pior que sempre os autores são aqueles que estão, né, um nível mais elevado lá das graduações de ausência de povo, de comunidade de chão. O cara está no Recreio de Bandeirantes e escreve lá para... Então é exatamente essa questão aí muito fundamental, né, de saltar isso aí. É verdade. Comunidades são diferenciadas. Porque, como você está dizendo, se a gente não faz isso, a gente corre o risco de querer impor à força uma determinada forma de ser igreja numa comunidade que não se adequa. Isso destrói as áreas. Eu tive uma experiência que faleceu uma pessoa muito querida na igreja, aí eu comecei a produzir as próprias literatura para as classes, e aí faleceu uma pessoa muito querida, eu interrompi e fui escrever sobre o conforto do cristão, né? Então, às vezes, a igreja está chorando a perda de alguém, você está falando lá da conquista da terra, de Josué, então, a gente não... E você vai sendo, né, reproduzindo isso aí sem perceber que... Eu tive um professor que ele dizia assim, essa frase assim, Jesus é a solução, né? Ele disse, mas qual é a pergunta? Qual a pergunta que estão fazendo, né? Então, depende da pergunta da sua comunidade, né? Deixa eu fazer uma pergunta, uma colocação, para você me orientar para ver se é mais ou menos por esse lado mesmo. No início da sua fala, você falou de Deus como mistério, não é? Quer dizer, esse mistério, na verdade, seria algo puro, mas a partir do momento em que eu vou interpretar ou eu vou ter uma experiência, um contato com aquele mistério, pelo fato de eu ser impuro, consequentemente, a minha fé, né, ou a minha experiência já não vai ser uma experiência pura, porque tem a questão cultural e das experiências que eu já vivi anteriormente. Bom, tem um texto bíblico que diz que eu tenho que procurar conhecer a Deus. Então, nesse conhecimento de Deus, perpassa pela minha experiência.
Então, consequentemente, eu tenho que ter o quê? A necessidade que eu teria, em tese, seria o que é certo e o que é errado. Não é? O que é correto e o que não é correto. Quer dizer, eu preciso de ter uma normatização. E com essa normatização, eu crio o quê? Um dualismo. Não é? Ou seja, algo que eu devo seguir e aquilo que eu não devo seguir. Consequentemente, não é? A outra pessoa que tem outras experiências e tal, né? Eu vou criar uma maneira única de ver as coisas. Né? Um exemplo, na linguística, né? Nós temos por exemplo, a palavra cria, né? Que fala do Nordeste, e a palavra tia, falada no Rio. E a pessoa às vezes pergunta, né? Vem cá, o que é certo? É tia ou tia? Não tem certo ou errado. Tem maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa. Mas parece que a pessoa sente uma necessidade muito grande de ter uma verdade que seja única. Então, admitir a pluralidade seria uma dificuldade. A pergunta é mais ou menos por esse caminho mesmo? Essa ideia, ela é pertinente? Olha, a experiência de Deus que gera teologia é a experiência humana. Se é experiência humana, é experiência condicionada culturalmente, historicamente, linguisticamente, etc. Mas por que a dificuldade da gente entender que isso também pode ser para o outro que é diferente? Porque eu acho o seguinte, a gente tem uma percepção de conhecer a Deus intelectualmente. Lida numa perspectiva bastante iluminista, bastante positivista. Ou seja, nós temos que oferecer o nosso culto racional, que diz o apóstolo Paulo. E culto racional na nossa cabeça é culto cerebral. Não é isso? É culto que eu penso, que eu vou refletir para fazer o culto. Bom, a experiência não é algo que me atinge apenas intelectualmente ou cerebralmente. É algo que me atinge por inteiro. A experiência de fé me toma por inteiro. Então, todo o meu ser participa dessa experiência. E essa forma de participar dessa experiência, a única maneira de responder a essa experiência é transformá-lo numa experiência relacional. Eu me relaciono com Deus. Não como se Deus fosse um objeto de estudo que eu vou conhecer para gravar as informações sobre Deus na minha cabeça, para então ter um padrão para julgar as demais posições. Não é assim. Deus não é objeto. Nessa perspectiva, Deus é uma pessoa com a qual eu me relaciono. Ao me relacionar com Deus e ao conhecer Deus, não nessa perspectiva puramente cerebral, mas como um todo, eu aprendo que no espaço dessa relação há lugar e há necessidade para a pluralidade. Há necessidade para essa diversidade. Porque a experiência que eu tenho com Deus e que o outro tem com Deus são concretas. São reais. Partindo dessa perspectiva da experiência em si, a experiência é real, seja qual for. Professor, agora, eu não sei se está linkada ao questionamento do Adriano, mas, tipo assim, tem um grupo e vários grupos, cada um tem a sua experiência com Deus. Como a gente vê a diversidade de igrejas no nosso tempo. Então, a questão é que, voltando à unidade, a essência dessa unidade, quando se fala, eu tenho uma experiência com Deus, eu disse também, eu também tenho, eu também tenho. Cada um tem o seu. Mas vai ter que ter um fio condutor aí, chegando Sim. aí no Cristo. Sim. Esse aqui é o ponto. E aí eles criam mecanismos, sei lá, de máscaras de várias formas, e perde a essência desse Cristo ensinando a caminhar. Sim. E aí vai totalmente, não seria nem cristã, assim, analisando essa essência aí que você está explicando. Sim. Mas eles dizem, eu tenho experiência com Deus, e aí você não pode falar nada, porque é uma experiência dele com Deus, do outro com Deus e do outro com Deus. Agora, que experiência é essa que não pega essa pessoa
e põe de fato mergulhada nesse amor desse Cristo aí. Sim. E modifica de fato. Ela fica presa só no dogma, nas regras, posso, não posso, tá certo, tá errado. Sim. Ó, pegando o que você falou, pensamos aqui na palavra avivamento, né? Aquele despertar. Se a gente olha para a história, avivamento ocorre não quando portas com o título de igreja em cima se multiplicam, mas quando a prática da justiça se multiplica. Aí tem avivamento. Então, nessa perspectiva, novamente, a gente volta à questão, né? Há espaço da diversidade. Então, eu não preciso ter uma unidade às custas da diversidade. Eu abandono isso aqui. Não nesse sentido aqui para trabalhar a comunidade cristã do Novo Testamento, porque não há espaço para isso aqui, nesta realidade, no Novo Testamento. Não há. Há uma pluralidade. E essa pluralidade admite perspectivas diferentes sobre a mesma fé. Esse é um desafio. Agora, eu não posso também afirmar a diversidade às custas da unidade. Porque, caso contrário, eu não estou afirmando fé cristã. Porque a fé é cristã porque é fé que surge pela experiência do duplo encontro com o Cristo ressuscitado e com o Espírito de Jesus que vem em nós. Então, por que ela é fé cristã? Onde está essa unidade da experiência? Ela está no fato de que essa experiência é encontro com o Cristo e é vida no Espírito. É uma experiência cristológica e pneumatológica. Entende? Quer dizer, é cristológica porque Cristo é o centro e é o ponto de partida. A mensagem de Jesus, na verdade, a mensagem de Jesus, o Jesus que prega, aqui se torna o pregado pela igreja, né? Porque aqui é a mensagem do reino. Aqui é o Jesus que é pregado, que prega a mensagem do reino. Então é uma experiência cristológica. Mas é uma experiência pneumatológica. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, é quem autentica e atualiza a experiência para nós hoje. Lá no Evangelho de João, e assim, a ideia de pensar eclesiologia sempre vinculada a essas três perspectivas aqui. Isso aqui caminha junto. No Novo Testamento, nós não temos a definição de igreja. Aparece duas vezes a expressão igreja no Novo Testamento, nos evangelhos, perdão. Mas há cristologias nos evangelhos que revelam jeitos de ser igreja. Comunidades que se relacionam. Tá? A gente vai voltar a isso aqui daqui a pouquinho. Mas eu havia dito, a cristologia, ela é uma cristologia pneumatológica. Por quê? Porque é o Espírito que atualiza a experiência de Jesus para nós. Lá no Evangelho de João, Jesus fala para os discípulos assim: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu não vou dizer. Frustrante a dessa, eu não vou dizer. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Não é? Ora, o que significa isso? Significa que o Jesus veio para um momento histórico específico. Século I, Palestina. A gente tem que levar a sério a encarnação. Jesus é o homem judeu, ser humano como nós. Agora, o Espírito que ele envia é para todos os tempos. Então, o Espírito atualiza a mensagem de Jesus na nossa perspectiva hoje. Agora, que Espírito é esse? É uma pneumatologia, mas é uma pneumatologia cristológica, porque é o Espírito de Jesus.
Então eu tenho como critério último de afirmação desta unidade a pessoa de Jesus de Nazaré conforme apresentada nos evangelhos. Legal? Professor, assim, eu vejo dentro desse contexto de atualização, né, da mensagem, por exemplo, na minha vida eu sempre tive uma trajetória dentro de uma convivência muito tradicional. Então eu vejo uma rejeição muito grande a essa atualização. Em que sentido? Que tudo que a Bíblia falou, tudo que a Bíblia traz pra gente, as respostas que ela deu a cada comunidade foram as respostas e tudo aquilo necessário para que o homem pudesse conhecer e saber de Deus. Então, o que Paulo, o que as cartas responderam, era o que a gente precisava saber, era o que era necessário. Então, uma atualização seria quase como querer tirar coisa a mais do que tudo que já foi falado, que o que já foi falado era tudo necessário. Então, eu vejo muita rejeição em trazer essa atualização, como se tudo que foi dito palavra de Deus necessária à humanidade de forma atemporal. Então, não precisa se fazer essa atualização, pensando com o que eu vejo que acontece. E aí a gente passa muitas mazelas por causa disso, né? Sobre essa questão que você está falando, então talvez, Márcio, está pensando em eclesiologia, cristologia, pneumatologia, teologia. Então a ideia é essa. Tudo que tinha que ser dito foi dito, está lá. Isso. E nós precisamos pegar agora e só que a nossa cultura, a nossa maneira de entender, a nossa maneira de conhecer as coisas, ela tem uma característica muito forte, que é essa coisa idealizada. A gente funciona muito assim, ideias. Você tem uma ideia, você tem a verdade, etc. Então, por exemplo, você pega alguns autores, alguns teólogos que propõem o seguinte: por que não, ao invés de cristologia, uma cristogênese? Olha só. Por que ao invés de uma teologia, uma teogênese? Ou, vai dizer uma última, uma teopatia, uma experiência de Deus e não uma reflexão teórica sobre Deus. Não uma eclesiologia, porque dá a impressão de estar tudo lá. A gente só tem agora que descobrir. Não, a eclesiogênese, nós estamos fazendo essa experiência agora. Mas É de um dinamismo existencial profundo. Isso é encarnação. Entendeu? E aí, como é que a gente pode entender o texto bíblico, a mensagem bíblica, dentro desse dinamismo? Não como um pacote que você pega lá e joga aqui para dentro. mas eu cresci, por exemplo, com o conceito de que a revelação acabou. Hoje a gente tem uma iluminação para ver o que já foi dito, mas o sagrado já está estabelecido, assim, já foi passado o que era necessário para que a humanidade conhecesse a Deus. E aí como é que a gente atualiza isso? Se não pode. Muda, né? O conceito é: a Bíblia não muda. Talvez isso ajude um pouquinho na questão do Deus construído, né? Dessa forma, parece que Deus é construído fora da experiência. Ele é construído, bem tipo da parábola do fariseu e do publicano, né? O conceito de Deus do que está estabelecido pela lei e do outro completamente diferente. Então parece que a gente tem um Deus construído fora da experiência, da empatia, né? Da relação, mais do que está registrado, né? Do que está escrito, das normas. E a gente constrói Deus dessa forma e ele como você falou no início, né? Totalmente diferente de Jesus, né? Iracundo, fica vigiando, talvez. Embora, quando você coloca que todo mundo tem pressuposto, a ideia de que Deus é construído a partir das nossas relações culturais e tal. Mas me parece que o que a gente vive mais hoje é o Deus construído em cima do que está escrito. E as pessoas falam assim: a Bíblia diz isso em tal verso. Né? E esse versiculismo, né? que diz isso, aí com isso ele te amordaça. Né? A Bíblia diz isso, né? Sempre, né? Sobre casamento, sobre isso. E aí Deus é aquele versículo, né? Totalmente fora do... Exatamente isso. E não é só problema religioso, isso aí é o problema da ciência, antropologia. Porque antropologia não existe isso. Que é você fazer o pacote, você pegar isso aqui, é o conceito de ser humano. Essa palavra conceito, a Bíblia não admite, não tem na Bíblia a ideia de conceito, não tem trindade, não tem nada disso.
Aliás, se a gente pega os evangelhos, né, as cartas é mais, mas é um dinamismo, tem doutrina, não tem nada. Então é uma coisa tão bonita. Agora, nós somos seres conceituais, nós vivemos no Ocidente, nós temos, então a gente tem que admitir isso. Não é jogar fora aquela ilusão, vamos trabalhar o conceito ocidental, na verdade nem conceito não tem, né? Como se vamos voltar, não, nada disso. Mas eu acho que tem uma potência nisso aí para nós, no próprio texto bíblico. A gente olha o texto, a gente já objetiza, a gente como é que é? Objetivar, né? Torna uma coisa objetivada, a gente coisifica essas palavras. O Márcio falou uma coisa interessante, é um livro, não é um livro, é uma palavra, é um dinamismo. Né? Então, se a gente tivesse um pouco essa perspectiva de voltar um pouquinho para isso, a gente seria mais humilde. Né? E eu acho que seria mais, não é uma teologia, é uma teopatia mesmo, é uma experiência. Cara. Talvez até a gente, Deus, me dá um pouquinho de teologia, porque está muita teopatia. Mas é o contrário, está tudo objetivado, todo mundo sabe tudo, todo mundo entende de tudo, todo mundo está defendendo as suas posições, e aí é uma confusão danada. Na antropologia, que vê mais frio do que aquela discussão tricotomia e dicotomia, eu só fui entender isso na psicossomática, que não tem esse negócio de de eu ser total uma unidade, né? E a gente fica lá nos concílios, não, é tricotomia, aí deixa tal, né? Isso, mas é discussão, tá ultrapassando essa discussão do lado da ponte de todos os concílios, né? Mas eu até aprendi na capelania, fui fazer o sepultamento e falei assim, o irmão fulano está aqui. Porque o corpo é da pessoa e eu fui assassinado. Não, ele não está mais aqui, não, ele está só o corpo. Não, mas de quem é esse corpo? De quem é o corpo? Aí fui dizendo que a morte separa, a morte separa, mas a ressurreição. Gerou uma reflexão teológica. Olha que loucura. Porque eles não aceitam que o corpo, o irmão não está mais aqui. Era um funeral. O funeral, o cadáver ali. Tinha gente chorando, com tristeza. E aí se inicia uma discussão teológica que não atende essas pessoas. Depois me chamaram para falar, não, pastor, não, ele está aqui o corpo, o irmão fulano não está aqui, está com o Senhor, tá, mas a gente quer o corpo. Aí o Noé falou assim, vamos fazer um grupo de estudo. Olha, a teologia cristã ela é fruto de experiência de Deus. Experiência de Deus não se resume a dogma. Não pode se resumir a dogma, não pode se resumir a doutrina. Porque senão, se é assim, a gente, como eu disse, a gente transforma o Deus, mistério, numa quantidade de linhas escritas e a gente diz, isso aqui é o meu Deus. Na mesma lógica que o pessoal que sai lá do Egito constrói o bezerro e diz, esse é o Deus que tirou do Egito. Tá feito. É fácil fazer isso. É muito fácil. Sobretudo quando a gente tem a voz dominante e se apresenta como o ortodoxo. Porque o ortodoxo na história do cristianismo é sempre quem venceu a batalha. Quem venceu o combate. É mais forte. É o vitorioso. Seja em que nível for. É o vitorioso que tem a força das armas, ou a força da persuasão, ou a força política, ou qualquer outra coisa. Esse é o ortodoxo. Será mesmo que Deus está tão interessado com querelas doutrinárias, a ponto de que alguma afirmação doutrinária, que no nosso ponto de vista é incorreta, Deus está olhando para aquela pessoa com um olhar julgador e expulsando ela do livro da vida para sempre, que você ousou pensar algo diferente acerca de mim? Que Deus é esse que nós servimos? Não é? Não tem essa lógica? Pegamos a experiência de Jesus lá com a mulher samaritana, e a mulher samaritana está com toda a razão ao dizer, olha, nós adoramos Gerizim, vocês adoram Jerusalém, qual é o lugar certo para adorar? Porque quem pensa com essas perspectivas de transformar Deus em doutrina, vai ter que estabelecer esse tipo de coisa para os outros. Olha só, o lugar certo para adorar é aqui. Não, mas eu adoro o Senhor aqui na minha... Não, tem que ir para Jerusalém. Porque se você não for para Jerusalém, você vai ser morto como um herege. Entende? Aí Jesus fala, olha só, presta atenção. O lugar para adorar a Deus é a vida. Porque não, nem lá nem aqui, é em espírito e em verdade, é a existência concreta de alguém. É a experiência de Deus que nós temos numa situação específica, numa realidade concreta. E experiência essa que nos impulsiona para o próximo em amor, em misericórdia, em justiça.
o reino de Deus não é comida nem bebida, dizia lá o apóstolo, é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. São realidades experienciais, não são realidades doutrinárias. Interessante que nesse diálogo mesmo, como o Edson está falando, essa mulher representa talvez essa perspectiva, né, de querer conceituar sempre. E o Jesus está falando de vida, dos traumas dela, e ela não, ela Está totalmente puxando sempre. Tá, tudo bem. Mas essa água aí que você está falando, mas eu tenho aqui o poço. O poço é a teologia sistemática dela, entende? Está ali, ó, aqui é o poço, a minha teologia sistemática. Onde que tem a água aí? Não estou entendendo. Como é que eu posso puxar água dessa teologia sistemática de forma diferente da qual eu já estou acostumado a falar? E aí Jesus vem com aquela experiência. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é E é complicado já também que a pessoa pode trabalhar a Bíblia ao lado da ética, do bom senso, assim, da atualidade. Você não parece que não pode fazer esse link, né? Porque a Bíblia, aí nesse caso, a Bíblia está na prisão. Isso. E aí, no lugar de ser um livro para a vida, ela é um livro para a morte. Uma coisa assim que eu tenho lutado com muita ênfase no seminário, eu acho que o que alimenta essas estruturas doutrinárias é essa ideia de que nós somos o povo do livro. Né? E nós não somos. Né? Aí eu falei esse dia lá no seminário que foi toda a formação da Bíblia, nós não temos um texto original, temos um montão de cópias literadas, nós temos as críticas, e falei, nós somos o povo, na verdade o Evangelho é uma palavra, uma pessoa, né? E quando eu falei para eles que teve um período que foi só tradição oral, então se a gente fosse o povo do livro, a gente teria que ter livro logo no início, né? E as pessoas não conseguem. Eu até citei, não sei se eu acertei, do Joaquim Jeremias, né? Que tentou encontrar lá a palavra que saiu do jeitinho que Jesus falou, e alguns falam que foi a palavra aba, né? E assim, e aí as pessoas ficam assustadas porque eles aprendem, né, que é o povo do livro, e o livro. Eu estava um tempo atrás no São Gimenez, há dois pastores que casaram e um outro que não. Ela discutindo a luz, aí ela falou, eu não estou entendendo aquela inteligência dela, vocês estão discutindo a partir do mesmo livro, né? Um fala que é contra, um que é a favor, e o outro, aqui a Bíblia diz. Eu acho que essa questão do livro, ela alimenta, né? O templo, ela alimenta o dia da adoração, todas as estruturas que a gente quer, os jejuns programados, 40 dias disso, 40 dias daquilo, do que vai acontecer naquele dia, Deus está, né, condicionado a essas regras. Mas acho que essa questão do livro é que a gente, na verdade, perdeu a experiência, perdeu o dinamismo, porque é só você ler, né? Perdeu a poesia, perdeu a criatividade. Eu queria voltar um pouquinho no que a gente estava falando sobre unidade e diversidade, para poder pegar um gancho para o que eu queria dizer. Na verdade, a gente sabe que existia uma unidade na diversidade nas igrejas primitivas, né? E isso não era uma questão para eles, nem a palavra unidade, nem a palavra diversidade. A gente tem lá no testemunho do livro de Atos que da multidão dos que creram era só um coração e uma somente, né? Uma alma. E de quem era essa alma, de quem era esse coração? Era do Jesus que eles tinham experimentado na vida. E o que a gente tem hoje de registro, até dessas primeiras igrejas, já foram escritos posteriores a essas vivências e essas experiências, que já foram também atravessados por outras experiências posteriores e que também são alterados né? E por que isso para mim não dificulta essa coisa da palavra de Deus e tal? Porque, na verdade, não existe outro livro na história que me faça buscar um encontro com Deus através do outro como a Bíblia me faz. Né? E eu acho que é isso, essa coisa do relacional com Deus, que a gente acaba voltando sempre nessa questão, é que quando Jesus diz lá sobre o maior mandamento é esse, que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ele não desvincula um do outro, a gente desvincula, né? Porque para ele isso é uma consequência. Como que eu vou me relacionar com Deus se Deus é um mistério? Porque ele se revela no outro, nos outros, né? E eu preciso aceitar essa diversidade, porque eu também estou experimentando Deus nessa relação, nesse encontro. É uma coisa que está muito mais aqui do que lá para cima. Então, eu acho que a gente cria símbolos e eu acho que as nossas teologias, e por mais presas que elas estejam, elas também são atravessadas por uma história de mais de 2000 anos aí, de política, sabe? De poder, de briga mesmo, de determinado território, e que a gente faz no nosso dia a dia.
A gente é assim com os nossos amigos, com as nossas famílias, a gente precisa do certo, né? Por que eu não posso aceitar que o outro pensa diferente de mim? Que o outro quer outras coisas? A gente é assim. Por que a gente está aqui, né, tipo, olhando para quem escreve teologia? Porque a gente faz isso em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que o grande desafio, e aí é o que fica assim, para mim disso tudo, é a gente olhar para essa história toda e encontrar a palavra de Deus nisso tudo, que é o relacional, sabe? Que é o outro. É o outro sendo do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. E a experiência do outro que vai me atravessar do jeito que ela me atravessar por causa da minha experiência. Ela não vai ser a dele na minha vida. Vai ser a minha experiência da experiência dele, que é uma coisa muito mais subjetiva, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, que existe sim essa revelação e o reino que está aí, que é presente através do Espírito que está na gente e que está no outro, sabe? E que é a grande busca, eu acho, da humanidade, é tentar aceitar o outro, porque a gente quer entender o outro. E o outro é um pouco de mistério também, né? Como lidar com isso, Márcio? A crise instalada. Instalou a crise. Responde. É isso que eu queria perguntar. Responde essa e depois não tem Eu esperava que vocês me dissessem. O Libânio, o professor Libânio, dizia, então você pensa, nós, por exemplo, nós somos o fruto nós somos sempre um terceiro. Vamos dizer, a verdade está sempre no terceiro. Não está nem no que trouxe o evangelho para nós, que era puro, nem na gente, que era puro também. Nasceu uma terceira coisa desse encontro, que somos nós. Agora a gente está dialogando com o outro. Nem nós somos a verdade, nem o outro. É um terceiro que vai surgir. Então, olha só, talvez essa angústia seja isso, né? Então é relativizar um pouco essa coisa mais do fenômeno. Deus não está nem você nem em mim. Deus está nesse diálogo da gente, no que vai surgir disso aqui. É o Espírito, exatamente. Nem Jerusalém, nem Samaria. Dentro de você. Está no encontro dos dois. Porque eu acho que o professor Edson, ele puxa assim, o paradigma de Jesus ao apresentar a solução como essa terceira via, né? É que a gente não está preparado para entregar uma terceira via. A gente se apropria da primeira ou da segunda, já elaborada. Acho que a mulher adúltera prova isso ali. Em flagrante, você tem primeira lei e segunda lei. Eu queria terceira. Ou seja, essa via terceira, ela é a solução. Você tem que estar preparado para isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto, porque olha só, em relação à doutrina, em relação à liturgia, Jesus, diante de alguém sofrendo, joga a doutrina no lixo. Despreza com vontade. É a aceitação da terceira pessoa. Porque tem alguém ali. Assim, a experiência de Deus, como você está falando, acontece no encontro com este alguém, que é diferente de mim, e porque é diferente, enriquece a mim mesmo. Voltando aqui ao texto lá de Jesus e a mulher samaritana. Lembra do que acontece, né? Jesus fala aquilo tudo, aí chegam os discípulos, ficam espantados, como é que pode Jesus né? Vamos internar o rapaz porque ele está tendo algum problema. Está falando com uma mulher e a samaritana por cima. Aí Jesus fala uma coisa que eu acho muito legal. Olhe para os campos, porque eles já estão brancos para seiva. Que campos são esses? É o campo da experiência com o outro, que é a samaritana. Aí a samaritana vai lá para a cidade, fala as coisas que estão acontecendo. Será que esse é o Cristo? Vai lá o pessoal, convida Jesus para ficar com eles, e Jesus vai e fica alguns dias. É mais louco ainda, não podia nem conversar. Cara, que doideira, cara. Que loucura. Olha que interessante, Jesus está aberto à possibilidade de ter experiências como diferente. E ele diz isso quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Três coisas que não se resumem ao começo nem ao fim. O meio, né? O meu quadro aqui fica sempre difícil de... Como humano também, a gente pode dar aquele texto com aquela mulher que das migalhas, talvez eu tenha pisado na bola ali. De querer afirmar sua identidade, e depois aparece o terceiro. Bom, gente, eu nunca vi uma coisa. Como ele se deixa afetar por ela. Pelo que ela diz. Lá na mulher samaritana, Jesus chega lá com a mulher, fica lá 2 dias, e quando ele sai de lá, os samaritanos falam assim: olha, nós cremos agora, não é pela mulher,
Mas porque nós temos experiência e nós cremos que Ele é o Salvador do mundo. Cara, isso aí nenhum judeu ousava dizer sobre o Messias. Olha como é que a revelação de Deus foi enriquecida com o encontro com o diferente. O diferente percebeu algo que o judaísmo não havia percebido. Esse é o Salvador do mundo, não só o judeu. Isso é fantástico. A expressão caminho, verdade e vida. Acho que o nosso problema aqui é esse. Nós centralizamos isto, mas entendemos que isto é conhecimento de Deus. Conhecimento intelectual. Então isso aqui é doutrina. Então quem pensa diferente, obviamente, não está nesse jeito. É mentira. Mas não é isso, porque a verdade que Jesus propõe aqui não é doutrina, é verdade que produz vida no caminho. Essas coisas estão interrelacionadas, eu não posso Na pensar verdade, só. eu acho até que ele iguala as três coisas. É. Não como uma coisa que sai de um lugar para chegar em outro, mas que é aquilo, assim, que se constrói, sabe? No caminho se expressa a verdade e a vida. E o próprio significado dessas palavras no grego dá uma dimensão muito grande. Rodóis, né? Caminho, aletheia e zoe, né? Vida e não bios, né? Né? E o caminho, assim, um espaço que o rodóis é bastante. Verdade é o quê? Aletheia. Aletheia. E se a gente pensar essa coisa da verdade, porque para nós verdade está muito também, é uma coisa, é o certo e o errado, isso é verdadeiro. Parece que para os judeus não é fidelidade, né? O emunar, exatamente. Não é fidelidade, está envolvido naquilo. Exatamente. Você está dentro daquilo, não está falando de fora, isso é verdadeiro. E olha, eu acho que o ponto é essencial esse. Pensemos nas comunidades cristãs primitivas. Elas não são um modelo doutrinário para nós. Mas não são mesmo. Nunca tiveram essa pretensão. Eu não posso querer agora olhar para a igreja de Corinto e olha só, aqui está o modelo. Tá doido. Tu quer distância de uma igreja como aquela. Problemática para burro, gente levando o outro para o tribunal, filho dormindo com madrasta. Que loucura, cara. Você quer alguém que alguém quer ser pastor de uma comunidade como essa? Distância. Desculpa. Mas madrasta está sendo bonzinho, né? Madrasta é uma forma da gente atenuar lá a dor, né? Mas é uma realidade na qual a fé cristã surgiu. E Paulo escreve cartas para lá. Agora, nosso objetivo não é transferir informações daquela realidade e aplicá-las na nossa comunidade de hoje. Porque não tem como fazer isso. Porque lá é uma experiência de vida. Aqui também é uma experiência de vida. Então, o caminho para afirmarmos comunidades hoje, a partir dessa experiência que o cristianismo primitivo teve, é pensar que sempre é relacional. É a experiência de Deus que ocorre no encontro com o outro. Se a gente olha isso desde o profetismo no Antigo Testamento, não fui eu não. Desde o profetismo no Antigo Testamento. Pensemos lá na realidade dos profetas que denunciam um culto muito bem estabelecido, muito bem feito, né? Isaías, capítulo 1, que é a maneira mais ofensiva de se dirigir ao judeu como o profeta faz? Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma e Gomorra. Chamar judeu de Sodoma e Gomorra, cara, dá um tapa na cara.